nos envolva agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja conosco. Com o tema da palestra, conflitos religiosos e conflitos sociais. Vamos abrir o Evangelho aqui para a gente ver qual é a mensagem da tarde, para depois nós iniciarmos a nossa palestra. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis, não furtareis. Não prestarieis falso testemunho. Não farei mal a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Pai de infinita bondade, pedimos a Ti, Senhor, a Teus mensageiros espirituais, a Tua inspiração e o Teu amor, a Tua compreensão, Senhor, dentro da nossa jornada de evolução espiritual, onde só temos, Senhor, a Te agradecer, nada a reclamar, mesmo que os nossos caminhos sejam de pedra e de espinhos. Nos carrega, Senhor, em Teus braços, para nós alcançarmos a Tua compreensão. E em Teu nome damos por iniciado a nossa palestra, na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor. Vamos viajar um pouco na história de Jesus, para nós compreendermos as questões sociais existentes nos dias atuais de hoje. Há quase 2025 anos atrás, cometeram um erro jurídico gravíssimo. E esse erro jurídico foi cometido justamente por Pilatos, onde ele tinha a compreensão do que era certo e do que era errado. Mas muitas vezes, para você entender o que é o certo e decidir pelo certo, é preciso que você tenha coragem de colocar o coração na frente, colocar a razão na mente para decidir o destino da humanidade. A esposa de Pilatos, Cláudia, por sua vez, ela teve um sonho e chegou para ele e disse: meu senhor, não condene esse homem, ele é inocente. A justiça divina tinha se utilizado da mediunidade de Cláudia para mandar um aviso para Pilatos para que ele não cometesse o erro que ele já estava programado a cometer. Mas qual foi o motivo de libertar Barrabás e levar Jesus à crucificação? O motivo foi pessoal mesmo. Foi dizer: eu tenho o poder, e o poder que eu tenho, eu posso decidir o destino de qualquer um. Eu sempre digo uma frase nas palestras: nunca dê poder a quem não tem evolução. Já pensou você chegar para uma pessoa que trabalha na sua casa e falar assim: você vai ter mais poder do que eu, faça o que você quiser? Se aquela pessoa ela tem evolução, ela vai dizer: senhora, a senhora é a dona da casa, eu sou a funcionária, eu não quero esse poder, eu lhe devolvo. Essa pessoa tem evolução. Mas quando não tem evolução, a pessoa vai dizer: agora eu vou mandar até no vento, eu vou mandar até nessa alma. Ela me deu a responsabilidade agora. Isso significa que essa pessoa ela não tem evolução espiritual. Era o caso de Pilatos. Ele tinha o poder na mão, mas não tinha evolução espiritual. E diante disso, ele pergunta a Jesus, né? O que é a verdade? Jesus se cala, porque já sabia da sua decisão. Não tinha nada o que dizer, só esperar a sentença. Mas ele, o posicionamento dele e a decisão dele, né? E a simbologia: eu lavo minhas mãos em nome desse inocente, isso foi hipocrisia jurídica. Porque se eu sei que a pessoa é inocente, se eu sei que o outro que está ali, né,
baderneiro, entendeu? Roubava, jogava um contra o outro que estava ali. Então, se eu sei que ele tem esse comportamento, eu daria o quê? A sentença máxima para ele. Não tinha nem como você levar um caso desse para a júri popular. Só que ele disse, eu lavo minhas mãos. Lavar as mãos não é lavar a consciência. É muito diferente, né? Lavar as mãos não é lavar a consciência. Ele lavou as mãos, mas a consciência ele não lavou de forma nenhuma. Um júri popular montado, né? Montado por fariseus, saduceus, publicanos, que ali já vivia a vida inteira perseguindo Jesus, que não aceitava de forma nenhuma que um filho de um carpinteiro tivesse tanto conhecimento como ele tinha, onde seus filhos precisavam passar por grandes escolas. Os doutores da lei eram homens que, para ser formado, precisavam estudar 30 anos para ser chamado doutores da lei, entendeu? Os fariseus eram um povo egoísta, mas tinha uma influência muito forte na sociedade da época, onde nós percebemos que os romanos, eles nunca se preocuparam com Jesus, não. Observe no Evangelho, em nenhum momento Jesus se refere aos romanos. Ele se refere aos cobradores de impostos. Olha aí. Porque ele sabia que estava a ferida social naquilo ali. Ele se refere aos saduceus, aos fariseus. Fariseus era egoísta mesmo. Mas quando vem o confronto com Roma, Jesus evita esse confronto. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele pagou o imposto. É de se observar nessa história belíssima de Jesus que ele sabia que era necessário que os romanos estivessem ali. Porque o poder religioso tinha uma influência muito grande. Só que o poder de Roma era um poder político, não era religioso, ele era político, não tinha nada a ver com religião. Quem procurava os romanos justamente era o quê? Eram as religiões da época. Mas quando perguntaram, quem é Jesus de Nazaré? Disseram, Jesus de Nazaré, ele é filho de um carpinteiro. E sua mãe, Maria, é de Nazaré. Roma despreocupou-se tanto com isso, que disse assim, sai alguma coisa boa de Nazaré? Eles não acreditaram. Porque os nazarenos eram corruptos, não gostavam realmente de progredir em nada, eram pessoas bastante espertas, e dali foi escolhida Maria Santíssima. Olha só. Foi daquele povo nazareno que Roma criticou, que não servia para nada mesmo na linguagem deles. Foi dali que escolheram Maria Santíssima, a jovem mais honesta e mais fiel a Deus que tinha ali no meio de tantos e tantos pecadores. Foi ela a escolhida. O que é que acontece? Roma não dá atenção a isso. Entendeu? Deixa Jesus fazer as curas deles, mas os fariseus insistem. Insistem na prisão e insistem numa coisa que ia fazer Jesus sofrer muito, que era justamente o julgamento por ser um falso profeta. Que na época você poderia ser crucificado, apedrejado, torturado. Na acusação de Dimas e Gesta, era mais acusação por roubo. Então, observe que Dimas e Gesta não foi torturado, porque a acusação era outra. Mas a acusação de falso profeta era muito complicado, porque quem fez esse julgamento foi justamente as religiões da época. Roma aceitou, infelizmente, essa condição, mas, no entanto, ninguém queria condenar Jesus. Sabe por quê? Ninguém queria ficar manchado na história, né? Então, mandava para lá, mandava para cá. O que fez esse homem? Manda ele embora. E, de repente, aparece Pilatos, né? O salvador da pátria, né? Que achava que ia dizer assim, eu vou resolver isso agora. Então, sabendo ele que naquela multidão de 300 pessoas ou mais, todos eles eram inimigos de Jesus. Só tinha 2 pessoas para votar a favor de Jesus. Olha só, João Evangelista e Maria Santíssima. Me diga uma coisa, ele não sabia pela contagem que ia dar errado? Ele sabia. Porque as pessoas que estavam ali, elas tinham sede de vingança. Porque elas não aceitavam
A posição em que Jesus veio, de uma família pobre e humilde, não aceitava isso. E não aceitava as declarações de Jesus com relação a Moisés, com relação a tudo aquilo que ele viu, que no Antigo Testamento estava completamente equivocado. E ele falou, né? Eu não vim destruir os profetas, e nem tampouco a lei. Eu vim apenas complementar essa lei. Porque quando diz lá na lei mosaica, olho por olho e dente por dente, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Ora, isso para os doutores da lei era um confronto. Não, você está indo contra Moisés? Moisés disse, olho por olho, dente por dente. Quem matar tem que morrer. Ele disse, não, amai os vossos inimigos. O que de errado ele fez? Ele não fez nada. Bateu a sentença, voto popular, Barrabás comemora, Jesus olha para ele calmamente, não diz absolutamente nada, sentença dada, sentença vai ser cumprida, né? Mas naquele momento Pilatos, ele observou que essa falha era irreparável, não tinha como voltar mais atrás. O que a Igreja Católica não conta a vocês é que um preso que vai para a júri popular, o que é que acontece com ele? Existe o primeiro estágio desse preso. O primeiro estágio é o julgamento, né? Ele foi condenado. O segundo estágio desse preso, ele não pertence mais ao Estado. Ele pertence à população que vai se vingar dele. Então, no Evangelho de João, tem uma coisa lá que vocês vão ficar estarrecidos. João diz assim, Jesus foi escarnecido. No Evangelho de João. Quando ele fala que Jesus foi escarnecido, já saiu uma pesquisa de alguns cientistas que foram pesquisar o que significava aquilo. E cientistas disseram, olha, nós não sabemos como esse homem suportou. Por quê? Foram analisar descoberta de chicotes na época, né? Que esse chicote tinha pedaços de ossos para cortar, pedaços de metais para puxar o músculo, e puxar os tendões também quando cravava no preso. E ele suportou tudo isso na etapa da tortura. Você imagina só. Na etapa da tortura, ele sofreu tudo isso. Mas só que o martírio de Jesus, quando ele passava pelo povo, o que é que acontece? Você podia puxar o cabelo, dar bofetada no rosto, cuspir o preso, rasgar sua roupa. E os espíritos contam que quando Jesus chegou na cruz, ele chegou já despido, sem roupa nenhuma. Eu fico imaginando o coração de uma mãe dessa. Essa mulher foi santa mesmo. Eu tenho que usar até o termo católico, ela foi santa. Porque ela viu seu filho passar por tudo aquilo. Aí, de repente, a igreja coloca lá um paninho em Jesus para encobrir o que aconteceu. Não, não foi daquele jeito, não. Ele ficou totalmente despido na cruz. Porque não havia nenhuma possibilidade de um preso carregando uma cruz, entendeu? Um condenado carregando uma cruz. Uma multidão que parecia animais em cima, batendo, rasgou todas as vestes. Não tinha mais nada. Foi ali que ele cai, na exaustão física, ele cai. E aquele sirineu vem ajudar ele, né? Porque no caso do sirineu, para ele carregar uma cruz daquela, ele tinha que ter um porte físico muito forte, porque era pesada. Você imagina um homem que passou por um desgaste físico, né, enorme, passar por tudo isso, e de repente aparecer alguém e disse, não, eu vou ajudar. Eu vou ajudar esse homem. Eu vou tomar essa cruz para mim. Foi o caso do sirineu. Quando Jesus chega na cruz, é de se observar que Dimas e Gesta não tinham nenhuma lesão física. Eles estavam ali como condenados porque roubavam. Mas ele estava sendo condenado por uma atitude que ele nunca foi, falso profeta. Ora, a partir do momento que essa sentença foi dada, a humanidade escolheu um destino, viu? Barrabás. Não foi Jesus. Quando falamos que escolher um destino, eu quero dizer o seguinte com isso, que até hoje essa terra paga uma dívida muito alta com a justiça divina. Não ter aceitado um espírito celeste como instrutor do planeta.
e escolheram um lado completamente errado. É de se admirar que o homem naquele tempo, ele não tem o conhecimento que se tem hoje. É de se admirar que aqueles homens daquela época eram muito diferentes dos homens de hoje. Hoje nós temos a inteligência livre para nós pensarmos. Antigamente não, era uma manipulação enorme. E você teria que aceitar aquilo que teria que aceitar, porque você fazia parte de uma sociedade que essa sociedade não se admitia de nenhuma forma ser contrariada. Era o caso dos fariseus. Os fariseus não gostavam de ser contrariados. Em todas as passagens bíblicas você vai encontrar fariseu desafiando Jesus. E, no entanto, nessa morte de Jesus, todo mundo se esquece de Pilatos, mas um não ficou esquecido, Judas. Olha que absurdo. Não ficou esquecido. E a história, ela é maravilhosa. Porque a verdade, por mais distante que seja, séculos e séculos vão passar e vão descobrir a verdade. E descobriram a verdade. Essa verdade foi descoberta, se eu não me engano, justamente numa caverna, onde encontraram o Evangelho de Judas. Olha aí. Esse evangelho foi de 1800 e pouco, né? Veja só. Então, o que acontece? Esse tempo todo, esse evangelho escondido lá. E, de repente, passava alguém com algumas cabras e disse, eu vou entrar naquela caverna ali. E, quando entrou, vinha um jarro lá dentro. E, quando quebrou esse jarro, veja como Deus é. O tempo que Jesus passou, né? E o tempo que Judas levou uma culpa sem ter. Eu já disse isso em 2010. Judas não traiu Jesus. Ele não traiu Jesus. E, de repente, eles descobrem que nesse evangelho tem vários diálogos de Judas com Jesus. Vocês quiserem uma pesquisa, procure lá no YouTube, né, que tem essa parte histórica que eu mandei pesquisar. Tem essa parte histórica, a verdadeira história de Judas. Né, isso tem lá. Isso está escrito. Os historiadores provaram que não houve nenhuma traição. E Jesus chega para Judas e diz, você tem que me representar. O que é representar? É ter uma defesa. Por que ele chamou Judas para ter uma defesa? Para fazer a defesa dele. Sabe por quê? Judas era uma pessoa de uma família rica, milionária, estudou nas melhores escolas, era um dos apóstolos que tinha mais conhecimento, era ele. E, no entanto, a Igreja Católica condenou Judas e livrou quem? Pilatos. Por que livrou Pilatos? Numa injustiça dessa, num julgamento desse, e condenou aquele que estava ali, justamente para dizer assim, olha, esse homem é inocente. A história narra que Judas levou 30 denários, recebeu 30 denários para trair Jesus. Como se Judas tinha dinheiro, pessoal? Me diga. Como é que eu ia pedir dinheiro a sacerdote, onde minha família tinha? O dinheiro já não bate com a história. E os historiadores descobriram no Evangelho de Judas que Jesus diz para eles, você tem uma semana para pensar no que você vai fazer. Ele diz, eu não posso fazer isso. Eu não posso, Senhor. E Jesus diz na narração lá no Evangelho que encontraram, eu lhe ofereço os conhecimentos do meu mundo para você me representar. Ele passa uma semana pensando. O que foi que criaram? A Santa Ceia, o vinho, eis aqui, isso aqui é meu sangue. Como é que um Espírito Celeste vai dizer que bebida alcoólica é o sangue dele? Porque a gente sabia que os romanos eram viciados em vinho, né? Em bebida alcoólica, era com eles mesmo. O texto foi modificado. E o pão, olha, aqui está o meu corpo. Aí o que acontece? Molhou lá, aí caiu na mão de Judas. É você mesmo, seu traidor. Só que no trecho bíblico, na questão que a gente vai interpretar agora, Jesus olha para Judas e diz para ele, Judas, o que tu tem de fazer, faça, você veio para isso. Era a missão dele agora, representar Jesus. Não era de trair Jesus, modificaram tudo. E a ciência chegou à grande comprovação, quando levou para o laboratório e o exame acusou. Esse evangelho aqui é da época de Jesus, carbono 14. Foi feito um exame. Só que a igreja não tirou Judas
como o traidor não. Ela continua colocando Judas lá. Então, a gente passa a observar essa humanidade tão fragilizada e ver que muitas pessoas usam o nome de Jesus em vão. Para quê, pessoal? Para enriquecer. Os evangelhos da prosperidade estão assim no Brasil. Entendeu? Agora, alguém está se baseando lá no Novo Testamento? Tá, não. Eu vou para onde? Para o Velho Testamento. O que é que eu vou encontrar no Velho Testamento lá? Olha, Deus fez uma guerra e matou mais de 1 milhão de pessoas. Deus matou. No Novo Testamento, Jesus diz, Deus é amor. Deus não participava de guerra nenhuma. Era a própria condição do homem, a maneira dele pensar dentro da sociedade, que levava ele a acreditar que aquela guerra ele venceu porque Deus estava ajudando a matar milhões de pessoas que estavam ali. A prova é tão grande que aonde houve guerra é o lugar que tem mais igreja, concorda? A França, né? Aí nós temos aqui a igreja dos Montes Guararapes, porque venceram, segundo eles, venceram a batalha contra os holandeses. E essa batalha foi vencida da seguinte forma, pelo amor de Deus, faltou bala na hora, né? Aí colocaram pitomba, matou. Pelo amor de Deus. Você matar um ser humano com pitomba? Aí o que acontece? Vamos erguer a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, porque graças a Nossa Senhora dos Prazeres, nós matamos os holandeses. Uma santa matar? É muita contradição, não é, pessoal? Vamos colocar a cabeça para pensar? No entanto, o que nós observamos dentro do Espiritismo é que nós espíritas queremos a verdade racional. A verdade fantasiosa, os espíritas não podem aceitar de forma nenhuma. E o que acontece com muitos pastores? Eles resolveram agora levantar a bandeira para atacar o Espiritismo. Mas os pastores têm moral para atacar o Espiritismo? Tem pastor que tem bacia sanitária de ouro. Pelo amor de Deus. Olha, você que tem a bacia sanitária de ouro, derrete tudo e dá aos pobres, como Jesus disse àquele mancebo rico? E, no entanto, os irmãos alienados, que vocês acham que dízimo leva vocês ao céu, vocês estão enganados. Leva não. De jeito nenhum. Porque o próprio Cristo disse uma frase belíssima: o céu e o inferno estão dentro de você mesmo. Quando ele disse que o céu e o inferno estão dentro de você mesmo, para vocês ir para o céu não depende de mim, não depende do Patrícia, não depende da igreja evangélica, não depende da igreja católica, depende de quem? A atitude. É a atitude de cada um. É você que vai construir o céu e o inferno dentro de você. Mas o que nós temos observado em muitos pastores, eles cantarem, quem dá com alegria lá no céu estará. Vai dar, vai ficar pobre. Não digo nada a vocês. E as pessoas começam a fazer uma troca. Eu vou dar porque eu vou ter lá no céu um lugar. Eu estou dando com alegria. Ô criatura, tu está enricando um sistema. Tu está enricando pessoas que, na verdade, com a melhor comida, tem o melhor carro dentro da garagem, a melhor casa, e ainda viaja para a Europa e tira a foto e manda para vocês. Pelo amor de Deus. O que foi que o Cristo cobrou? Nada. O Cristo tinha bacia de ouro? Não. Quando se pergunta aos pastores, por que o Senhor não vai falar do Novo Testamento? Sabe o que alguns dizem? Vou nada, ali fala só em desprendimento. E é verdade. O Novo Testamento fala em desprendimento, fala em amor, fala em moralidade. Você acha que uma igreja que tem interesse no que você tem vai falar do Novo Testamento? Vai não. Vai dizer, olha, o rei Salomão era o maior rico do mundo. Você vai ficar rico também. As pessoas estão em busca de pratas e de ouro. De Jesus, poucas elas estão em busca disso. Porque quem está em busca de Jesus não vai pagar dízimo para enricar ninguém. Eu digo logo assim. Já que vocês estão atacando, então vamos lá, pessoal. É lá em casa, não? Porque o propósito do cristianismo é renovar almas. Quando pegavam os cristãos e jogavam na arena de Roma,
Os mesmos romanos que disseram que Jesus era o Filho de Deus depois que eles eliminaram Jesus. Os mesmos romanos queimaram crianças, jogaram crianças na fogueira, estupraram adolescentes nas arenas de Roma, para os pais ver, e ainda ele dizia assim: você vai negar ou não esse Jesus? Não, não vou negar. Se coloca no lugar desses cristãos. Aí Roma quer condenar Judas. Oh, meu Deus do céu. Como Deus é sábio. Apareceu toda a documentaçãozinha do passado mostrando que ele era inocente. Agora, existem manchas que a gente tem que sanar. E essas manchas que tem que sanar, não adianta padre, bispo, papa, atacar o espiritismo da forma injusta que eles atacam. O que é que dizem? Após a morte segue ao juízo final. Isso está lá onde? Está no Velho Testamento. O que é juízo final? Estado de consciência da alma. Olha, juízo final não é julgamento. Se você for para o hebraico, aramaico, e você quando chega ao latim e vem para o português, mudou. Mudou completamente isso. E quando você vai ver essa palavra juízo, no português é o quê? Juízo quer dizer o seguinte, é juiz. Mas não, é estado de consciência da alma. Após a morte, segue o juízo final. Eles pensam que juízo final é o purgatório, é o inferno. Mas me diga uma coisa. Quantos Jesus mandou para o inferno? Nenhum. Me mostre lá. Onde é que está escrito que ele fez isso? Ele socorreu Maria Madalena. Ele disse a Zaqueu que a riqueza estava prejudicando. Jesus não condenou nenhum deles. Pelo contrário, recuperou todas essas pessoas. E trouxe essas pessoas para dentro do seu evangelho para seguir caminho de luz. E como é que essas pessoas usam o medo, a ameaça de falar, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Jesus não fez isso com ninguém. Ele sentava, conversava, lhe escutava, está entendendo? E mostrava o caminho de luz para você seguir. E nos dias atuais de hoje, o que nós mais percebemos é fraudes e mais fraudes com relação àqueles que consideram o espiritismo como cristianismo. As fraudes que estão colocando na Bíblia, é bom a gente entender agora, tem Bíblia que a igreja está publicando agora, evangélica. Está lá escrito assim, olha, Deus condena o espiritismo. Como? Essa palavra surgiu em 1858. Essa palavra não surgiu na época de Jesus, não existia a palavra espiritismo, não existia a palavra espírita, existia espírito, né? Mas não existia a palavra espírita. Essas palavras foi trazida pelos espíritos através de Allan Kardec em 1858. As igrejas estão colocando na Bíblia e pegando as pessoas leigas e dizendo assim, olha aqui, olha, está vendo? Deus condena o espiritismo. Está vendo a palavra espiritismo? A Bíblia foi editada dentro da igreja. Manipulação total. Só que o espiritismo que os hospitais fazem é da verdade. É o espiritismo olho a olho, mostrando a vocês toda uma realidade que muitas vezes aí fora, esse movimento espírita tem medo de mostrar. Mas nós estamos aqui, pessoal, em busca da verdade. Porque o próprio Cristo diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Muita paz para todos. Pergunta, vamos lá. Se fosse para ser pastor. E isso ele fez. Hoje ele é pastor. Mas é aquele pastor que sai enganando. Hoje ele está até com a igreja lá do lado de Surubim. Ele abriu uma igreja dentro de 15 dias. Tudo doação dos irmãos de lá. Foi doando. Olha, é interessante que as revelações dessas pessoas e esses conflitos sociais que eles criam, é impressionante. Como é que agora eu estou aqui com vocês, Deus está aqui. Olha, Deus está me dizendo que vocês têm que me dar uma casa e um carro. Pessoal, abra os olhos. Deus não vai mandar recado para tirar nada de vocês, não. O que Deus vai dar a vocês é o conforto espiritual, é a paz interior,
Essas pessoas são charlatões. Essas pessoas são devoradores de conta bancária, que não está nem aí para você. Tudo que você tem, tira. Muitos pastores, quando você chega na igreja, sabe o que eles fazem? A primeira coisa que ele pergunta, qual é a sua profissão? Se você disser assim, eu sou funcionário público federal. Oi, minha irmã, sente aqui, a senhora vai para o céu. E assim, o que eu tenho escutado em enfermaria, que eu estava falando lá em Limoeiro, são evangélicos reclamando porque não foram para o céu. Porque eu estou no céu ainda. Eu disse, tu pagou lá, mas aqui ninguém paga nada não, estou logo te dizendo, viu? Mas eu quero ir para o céu. Eu disse, eu também quero. Ficar onde? Meu irmão, o céu está na consciência de cada um. Você desencarnou, infelizmente foi enganado pelo seu pastor e está internado no hospital esperando uma transferência para uma colônia, mas lá não é céu não. Veja a decepção dessas criaturas. Quantos espíritos eu não tento resgatar em cemitérios evangélicos que estão deitados dentro de uma cova, dizendo que vão se ressuscitar? Não são poucos, não, são muitos. Onde as equipes chegam, convidam, olha, vamos sair daí, esse é um lugar impróprio. Não, a minha ressurreição está perto. Como? 10 anos naquela situação? A sua ressurreição está perto como? Não existe ressurreição, já entrou no estado de decomposição. Para existir ressurreição, é preciso que você esteja ao nível de Jesus e de Elias. Olha aí. Mas você, matéria, que leva um arranhão, já está inflamado, como é que você quer ressuscitar? Então nós tentamos socorrer esses irmãos, eles não querem, e fica ali por um longo período até despertar para sair daquele local. Pois não, dona Sueli? Doutora, é lícito nós dizermos que Deus mandou seu filho para morrer por nós? Deus mandou seu filho para morrer por nós. Eu vou dizer uma coisa, ingrata foi a humanidade que perdeu um grande espírito. Saber que Jesus ia morrer, sabia, claramente. Mas se tinha uma esperança, olha o sonho que a esposa de Pilatos teve, para impedir aquela condenação, e ele não impediu. Se hoje Jesus, se Jesus na época, melhor falando, ele não fosse crucificado, a terra já seria um mundo de regeneração. 2025 anos se passaram, essa punição ainda existe. Foi derramado na terra o sangue de um espírito que foi enviado por Deus. E Jesus falou sobre isso, né? Antes da morte, né? Ele disse, meu Pai enviou os profetas, vocês mataram. Olha aí. E meu Pai me enviou, e vocês vão me matar também. Quando ele disse isso, ele quis dizer o quê? Tantas e tantas oportunidades a terra teve. Deus ajudou. Então, o que aconteceu após isso? Deus disse, olha, eu mandei os profetas, eles mataram, agora quem vai é você. Deus confiou essa missão a Jesus e mataram ele também. Sabe por quê? A gente vive numa sociedade, no dia atual de hoje, que as pessoas erradas estão certas e as certas estão erradas. Como é que essa sociedade vai ter paz? Me explica agora. Essa sociedade está perturbada. Porque em nenhum momento eu vou dizer que você está certo, você estando errado para lhe agradar. Eu não vou dizer. Eu vou dizer, você está errado, pronto. Porque eu quero o seu bem. Mas quem não quer o bem do outro, né, alimenta o erro do outro. Pois não. Boa tarde, doutora. A senhora falou agora um pouco a respeito da Bíblia, está escrito lá que Deus condena o espiritismo. Isso aconteceu na prática comigo. Nós fomos fazer o evangelho na casa de minha irmã e um amigo das minhas sobrinhas, ele era católico. E aí as meninas convidaram para fazer o evangelho e ele foi participar. Aí começamos o evangelho, começamos a conversar, tudo no evangelho. Aí ele pediu a Bíblia. Pediu a Bíblia. Aí as meninas foram e pegaram a Bíblia. Aí elas pegaram e convidaram ele, ele entrou e no momento do evangelho ele pediu a Bíblia. E aí abriu a Bíblia lá, aí disse, olha, Deus condena o espiritismo, a feitiçaria, isso. Aí na hora eu pensei como a senhora falou. Eu disse, olha,
Mas a nomenclatura espírita, ela só surgiu em 1858. Adulteraram a Bíblia para condenar os espíritas. Agora eu pergunto a você, para que serve federação? É para aguentar isso aí? Eu não aguento 1%, que eu digo logo. Isso está errado. Entendeu? Então, se fala mal de todo tipo, de toda maneira, e as federações tudo caladas. Agora, para falar bonito, olha, porque eu quero saber de eu não, pessoal. Eu quero saber que você tem que defender o que é certo. Ninguém vai defender aqui que todo mundo tem que dar dízimo, que isso está errado. Mas de onde surgiu o dízimo? Olha só, o dízimo na época lá, no Antigo Testamento, era uma parte da colheita que se tinha e que se oferecia às tribos de Israel mais pobres. Se oferecia comida. Aí não era dinheiro, era comida. Aí tiraram lá a palavra plantação, colheita e colocaram o dízimo. Adulteraram a Bíblia de novo. Então, eu não posso acreditar em tudo que está ali, onde os homens colocaram a mão para se aproveitar. Continue. E até como esclarecimento, se quem quiser ler, tem um livro de Leon Denis, que é Cristianismo e Espiritismo. Ele conta toda essa trajetória e diz que tinha o 13º apóstolo, que era São Domingos, que ele estava transcrevendo os evangelhos, né, de Judas, de João. Ele estava transcrevendo esses evangelhos. Aí a igreja, aí até Leon Denis fala que ela se corrompeu quando ela se aliou aos reis da época. Então, até o Pai Nosso foi mexido, né? Porque era perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí a rainha chamou, e aí a história que está lá no livro, que ela chamou lá o bispo e disse, vamos mudar, porque tanto a igreja tem devedor como a gente. Então, como é que a gente vai perdoar? É muito dinheiro. Aí botaram perdoar as ofensas, que era mais fácil. Mas a história de Roma é só corrupção. E vamos ver aí quando Jesus é crucificado. Quando Jesus é crucificado, Roma teme as reações populares, né? Porque eles achavam que quanto mais matava cristão, menos cristão aparecia. E era o contrário. Todo mundo queria morrer para ver Jesus. Roma se preocupou. E agora, o que é que nós iremos fazer? Nós matamos o Filho de Deus, segundo eles. Então, agora vamos admitir que Jesus agora é o Filho de Deus e trazer ele para dentro de Roma. Veja a estratégia. E, a partir daí, eles admitiram o cristianismo, mas com interesse político, não era religioso. Era para não perder o trono. Então, por não perder o trono, o que é que acontece? Jesus agora está sob os domínios de Roma. Ele evita a rebelião, ele evita a guerra, evita tudo. Mas ele criou o Cristo romano, não foi o Cristo nazareno. Era completamente diferente, né? Deixa eu ver ela aqui. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A senhora não acha que isso é uma briga por monopólio? Porque, tipo assim, eu não me lembro um livro da Bíblia que diz que Saul perseguiu uma médium quando ele recebeu a notícia que morreria ele e todos os filhos, para fazer subir Samuel ou Elias, o profeta. Elias. Que era para Elias. Para fazer subir Elias, quer dizer, é uma briga por monopólio, porque se a gente conhece a verdade do Espírito, a gente sabe onde é que está a verdade. Onde há aquelas pessoas que seguem apenas o pastor, que eu chamo de fé cega. Você segue somente aquilo, não procura saber mais nada, porque o Espiritismo está lá na Bíblia também, porque senão não teria essa passagem de dizer que existia médiuns já naquela época. Para mim isso é uma briga por monopólio, a senhora não acha? Não, eu acredito que sim, claro. Então, é de se observar que os apóstolos que estavam ali, todos eles estavam ali para morrer. Ninguém tem ali medo de falar a verdade. O que acontece nos religiosos de hoje, eles querem a religião por admiração e não por esclarecimento às pessoas. Elias foi um grande profeta, mas um grande profeta mesmo, e de grande evolução espiritual. Agora, o que é que acontece? Tudo que aconteceu com Elias tem muito a ver com o estado de evolução dele, que eu considero Elias, depois de Jesus, ele foi um espírito mais evoluído que passou pela terra depois de Jesus. Sabe por quê? Não houve morte. Houve desmaterialização. Então, ele entrou num túnel de transporte e já foi para a região superior. Só alguém que está ao nível do Cristo é capaz disso. Aquilo a igreja entende por quê?
Arrebatamento, não foi arrebatamento, é muito diferente. Porque há espíritos que não vai ter decomposição, vai ter desmaterialização por causa do estado de evolução. Aí todo mundo aqui vai ser arrebatado para onde? Me diga. Eita, aqui tem um bocado de pecador, viu? Vai ser arrebatado como? Então, olha, aí tem lá no Velho Testamento, o que veio do pó, volta para o pó. Significa que os nossos corpos que estão aqui não vão ser arrebatados. Vai entrar no estado de descomposição. O dos espíritos mais elevados, como é o caso de Elias, ali é desmaterialização, não é pó, né? É fluido. Entendeu? Mas a gente não deixa, nós somos fortes. Nós somos valentes, nós somos persistentes. Porque o que aconteceu na França também foi um absurdo. As aquisições. Ora, tem padre criticando o espiritismo, não é verdade? Mas nenhum espírita matou nenhum padre até hoje, nem vai matar, porque não é do perfil do espírita. Mas foi o que a França fez na época da Inquisição. Se você dissesse que estava vendo espírito, você era torturado pela igreja, massacrado, julgado e morto. Ora, quem começou a matar os médios foram eles na França, não foram a gente. Então isso está tudo errado. É por isso que os hospitais espirituais têm um compromisso da verdade. E é pela verdade que a gente está crescendo e se expandindo, né? Graças a Deus. Tem mais pergunta? Eles estão querendo unificar as religiões. Não é? Porque sabe-se que o Papa é o representante de Deus, não é? Certo. E o primeiro Papa foi Pedro, foi? Então, agora, dizem que o nosso Papa quer unificar, ele e mais outras pessoas querem unificar as religiões. Deixa eu ver, a unificação de religião. Foi o que ela falou, monopólio. É o monopólio. E outra coisa, por que a religião de Deus não era católica? Era judaica, né? E eles insistem em dizer que o catolicismo é a religião de Deus, coisa que eu também não acredito, apesar de ser católica. Deixa eu passar um fato histórico para vocês aqui. Veja só. A questão de Pedro ser o primeiro Papa é muito contraditório. Vou explicar para vocês por quê. Duas pessoas eram respeitadas após a morte de Jesus. Era João Evangelista, que morreu simplesmente de velhice, e Maria Santíssima. O restante correu tudinho. Sabe quem uniu todos os apóstolos? Uniu para pregar o evangelho foi Maria e João Evangelista. E a partir dali, os imperadores e reis, em nenhum momento mandou prender ela, porque já sabia o que ela tinha sofrido. E já sabia o que João tinha visto. Então, não mandou prender nenhum deles. Ela foi quem reuniu os apóstolos. Então, se eu for falar para a Igreja Católica que Maria Santíssima seria papisa, não seria Pedro. Porque foi ela com a sua coragem. Só que a igreja vai dizer o quê? Não podemos fazer isso porque ela é mulher. Peraí, mulher não é gente não é? Que história é essa? Aí colocaram Pedro por discriminação mesmo a mulher. Aqui é o fundo da minha igreja. Quem segurou, pessoal? Todos os apóstolos ali, reuniu, coordenava, mandava ir para a cidade. Era ela. Após ela ver todo aquele sofrimento do filho, ela não desistiu de Deus, ela continuou. Então, para nós espíritos que estamos aqui no mundo espiritual, Maria Santíssima foi papisa, ela foi a primeira. Não foi Pedro, não, foi Maria. Que ela não abandonou de nenhuma forma o apostolado. Marcelo. Agora, doutora, se a senhora puder discorrer um pouquinho sobre a cremação, qual é a sua visão? A cremação de cadáver, vamos lá, veja só. Se você é apegado aos bens materiais, ou enterrado ou cremado, vai dar no mesmo. Né? Vai dar no mesmo. Se você é apegado, você vai dizer, olha, eu estou sentindo os vermes corroendo. Você é apegado ao corpo físico. Se for cremação, a mesma coisa, certo? Se você não tem apego a nada, ou de morte natural, morreu de morte natural, isso não faz diferença nenhuma.
Tire isso da cabeça, porque na hora da morte o desligamento é completo. Então pode cremar, pode enterrar, que não tem nenhum problema. Só os espíritos que cometeram suicídio, os viciados em droga, em álcool, é que sentem esses efeitos. Os demais, sentem não, é normal, viu? Pronto, encerramos a nossa palestra. Ficou alguma dúvida? Graças a Deus. Afirmando aos católicos que a gente respeita a religião de vocês, está entendendo? Se vocês quiserem continuar na religião, continue. O Espiritismo não viola a crença. Quem fala isso é São Allan Kardec. Apenas a gente coloca o que é verdade na história, para que vocês, quando receber qualquer tipo de informação, faça a comparação, não aceite logo, pesquise, certo? Porque a democracia do conhecimento exige respeito para todos, está entendendo? Mas exige também que você pesquise a verdade para não ser iludido por esses pastores por aí. Obrigado a todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, só temos a Te agradecer, Maria, nesse dia, por ter nos acompanhado e por ter trazido esse Filho maravilhoso chamado Jesus. Em Teu nome damos por encerrado a nossa palestra. Boa tarde para todos. Fiquem com Deus.